Olá, estamos começando mais uma edição do programa Com a Palavra o Vereador. Hoje nós estamos recebendo o professor Luiz Carlos. Olá, professor, tudo bem? Olá, Léo, tudo bem? Amigos da TV Câmara, estamos aqui à disposição. Professor, gostaria que o senhor falasse um pouco, fizesse uma análise da votação que houve aqui na casa e antecipou a mesa diretora para o biênio 2011 e 2012. Bom, Léo, aqui nessa casa, um projeto de lei, quando ele é lido no expediente, ele tem que, de meio-dia, qualquer vereador acessando, ou cidadão comum acessando a internet, a página aqui da Câmara, você recebe o que vai ser lido no expediente e o que vai ser lido na ordem do dia. E um projeto de lei, ele é apresentado e se tiver 7 assinaturas dos vereadores e uma aprovação de 14 dos 21 vereadores, esse projeto ele passa a andar em regime de urgência, ou seja, é o regime mais rápido que tem nessa casa. Porque se o projeto entrar normal, lido no expediente e entrar normal, ele só retorna após 15 dias que tem que passar nas comissões. Esses prazos regimentais de 5 dias em regime de urgência e 15 dias em regime normal é exatamente para a população, para a comunidade, para a sociedade civil organizada tomar conhecimento do que está ocorrendo nesta casa e vir participar da sua opinião, mobilizar, né, a classe, os sindicatos, vir para essa casa e colocar a sua postura, procurar os parlamentares, contribuindo com algumas emendas, ou otimizando o projeto, ou rejeitando o projeto, caso seja prejudicial à sociedade. Então, esses prazos são os prazos regimentais e são rigorosos. O que é que acontece nesse projeto que nós fomos contra o tempo todo, de antecipar a eleição da eleição do presidente dessa casa para 2011 e 2012, que eles conseguiram, mas com o nosso voto contra. Então, o que é que acontece? Esse projeto foi vereador Ivan Martins, Júlio Protásio, Ney Lopes Júnior, Ranieri Barbosa, eles tinham a maioria e colocaram um projeto, primeiro, que quando ele entrou, quando ele foi lido, ele não chegou até o meio-dia, o presidente estava viajando e eles colocaram isso às 15h30, já no horário da sessão, já ocorrendo a sessão, né? Então já foi o primeiro erro. Segundo, esse projeto foi lido e no outro dia foi aprovado. Então, ele nem estava em regime de urgência, porque tinha que ter o requerimento, e era alteração do regimento interno. Então, se alterou o regimento interno, não pode ser em regime de urgência, e ele nem foi em regime normal. Então, ele foi super rápido, ele foi num dia e aprovado no outro, né? Então, foi um golpe feito não só nessa casa, mas também na população da cidade do Natal, que quando tomaram conhecimento, através da imprensa, já estavam até decidindo o novo presidente, que é o vereador Ivan Martins, o presidente, Ney Lopes Júnior, vice-presidente, Júlio Protásio, o primeiro secretário, então, e as demais chapas. Então, o que acontece? Não tiveram nem conhecimento, porque uma tramitação não pode ser feita dessa forma. E, na minha opinião, isso foi o maior erro, desde que eu estou aqui nessa casa e acompanho os trabalhos, que aconteceu nessa casa. Foi uma falta grave, por quê? Porque alterou o regimento interno, em que nós fizemos um juramento de obedecer esse regimento que foi construído ao longo de várias legislaturas, com a participação da comunidade, né, discutindo e criando um regimento interno que é a nossa Constituição, junto com a lei orgânica do município, que a gente fez um juramento de obedecer, porque nós, vereadores, não é a maioria decidir, nós não somos, né, os donos de Natal, então não é ter a maioria e muda. Para mudar um regimento interno, tem que se formar uma comissão especial, tem que debater com a sociedade, tem que ter os prazos, né? Não podem ser em regime de urgência, e esse não foi nem em urgência, foi ultra urgência, que foi de um dia para o outro. O senhor acredita, então, que não houve respeito às definições tratadas no regimento interno? Com certeza, né? O regimento interno ele é bem claro, ele não pode ser alterado em regime de urgência, tem que ser formada a comissão especial, tem que discutir, porque uma mudança no regime aqui muda a conduta. Amanhã, se fosse assim, hoje chegava o imposto, votava amanhã, quando a sociedade tomasse conhecimento, já estava transformada em lei, né? E outra coisa, eles alteraram o regimento, votaram no mesmo dia, e assim que votaram, já pediram, com base no regimento interno, para a eleição ser às 5 horas da tarde. Quer dizer, um erro gravíssimo. Por quê? Porque você não pode, quando você altera, que já foi errada, a forma de alterar para antecipar essa eleição já foi errada, né? E eles usaram um dispositivo que acabaram de alterar, que nós sabemos que passa por redação final, depois vai ser publicado
no Diário Oficial para ser lei, né, para se tornar lei. Então eles aprovaram numa tarde e no mesmo dia utilizaram essa aprovação para fazer a eleição, convocar a eleição. Então é um erro dentro do outro, né? O que é um absurdo, é um vício enorme nessa casa. Corre risco todo cidadão, corre risco o próprio prefeito, porque se fosse só pela maioria, ia se tornar refém. Qualquer executivo ia se tornar refém de uma maioria de um grupo que se articulasse, ou o próprio presidente, ou qualquer vereador aqui. Então, por mais que a maioria quisesse, no plenário, na sessão, por mais que todos os 21 vereadores, que são 21 vereadores, se eles quisessem modificar aqui o regimento interno, eles não têm esse poder, porque o plenário só pode decidir em questões que o regimento interno não discrimina, e se o regimento interno contém aquela informação, então tem que ser obedecido. O plenário pode sim, os 21 vereadores podem sim mudar o regimento interno, mas não na mesma sessão, na mesma hora. Eles vão formar o que chama-se projeto de resolução, e aí vai ser formada a comissão especial, aí depois de passar todos os trâmites necessários, volta para essa casa, aí sim o regimento interno pode ser alterado ou não, mas no mesmo dia, na mesma hora, um projeto que é lido num dia, apresentado no outro e votado, aí não pode, é um absurdo. Foi o maior absurdo que essa casa fez, foi a alteração desse regimento interno dessa forma e a antecipação dessa eleição. Essa antecipação que a gente tinha conseguido na legislatura passada, colocar no regimento interno para acabar com essa antecipação de eleição, porque hoje um presidente se elege para 2 anos, com uma semana depois ele pode se eleger de novo. Então a gente tinha tirado isso, que só daqui a 2 anos, né, para 2011, 2012, só em dezembro de 2010. Então essa casa retrocedeu no tempo, tirou esse artigo que tinha no regimento interno de forma errada e fez essa votação, uma coisa que a sociedade não concorda mais com essas práticas de políticas antigas. Diante da sua argumentação, vereador, o senhor acredita que essa mudança pode ser de alguma forma contestada? Ah, pode, né? O próprio vereador Nildo Alves, que entrou com um processo porque ele não concordou com essa forma, né? E está na justiça, ele está observando aí os trâmites, nós vamos acompanhar também, né? E se for necessário, nós vamos até tomar uma posição, já estou com minha assessoria jurídica estudando, porque foram vários artigos do regimento interno que foram descumpridos, né? Então, nós estamos atentos a isso, para se houver a retirada do processo do vereador Anildo Alves, para que a gente tome uma posição. Então, essa semana eu estou conversando com o vereador Anildo Alves para saber como é que está o questionamento dele, porque além de mim, o vereador Anildo Alves também queria entrar na justiça e já entrou, né? E nós percebemos que os outros vereadores, 17 vereadores, votaram favorável. Então, quem pode procurar isso na justiça, comigo ou com o vereador Anildo Alves. Eu vou saber como é que se encontra, qual é a postura dele, para assim tomar uma posição. Agora, eu não posso concordar que a sociedade natal seja pega de surpresa através de um projeto que não passou, não seguiu nenhum dos 2 trâmites nessa casa, que só existe o de urgência ou o ordinário. O de urgência leva 5 dias, o ordinário leva 15 dias, e esse projeto foi lido num dia e votado no outro, e a eleição no mesmo dia. Quer dizer, não pode ocorrer dessa forma. Então a gente tem que tomar esse cuidado, e eu espero que seja tomada uma posição para que não aconteça mais esses golpes aqui nessa casa. Inclusive, foram feitos chantagem de retirar esse projeto da justiça para ter o espaço da governabilidade, mas nós não podemos permitir isso, porque não é ruim só para essa casa, só para a democracia, só para o futuro prefeito, porque se a maioria puder mudar tudo de uma hora para outra, aí você pode estar favorecendo aí o casuísmo, né? Votar em favorecimento próprio, que é o que eu entendo que foi feito nesse processo, nessa eleição, agora de 2011 antecipada, e como eu disse, elegeu o vereador Edivaldo Martins, Ney Lopes Júnior como vice, Júlio Protásio como primeiro secretário, Albert Dix como segundo secretário, e a chapa toda. Eu acho que o caminho não é esse. Nós temos que ter esse cuidado para que assim obedeça esse regimento interno, que, como eu já coloquei, foi construído pela sociedade, por vários vereadores, escutando a sociedade ao longo do tempo, e cada vez ele está otimizado, e ele estava avançando, e não regredir, tirando aqui que não era mais permitida a eleição desse regimento interno, e modificaram para que fosse antecipada essa eleição, o que é ruim, porque um presidente é eleito, como eu falei, com uma semana ele pode já fazer a reeleição para 2011, 2012, como foi feito nessa casa.
Vereador Luiz Carlos, professor Luiz Carlos, eu agradeço a sua participação aqui em mais uma edição do programa Com a Palavra o Vereador. Eu só queria deixar o nosso site www.profluiscarlos.com.br, está aparecendo aí na tela, o prof de professor, né? Onde lá você pode acompanhar todas as nossas posições sobre o nosso mandato, pronunciamentos, né? Tudo de direito, além também daqueles alunos que estão fazendo vestibular do ensino médio. Nós dispomos de mais de 200 aulas lá no nosso site, só clicar no nosso blog. Muito obrigado. Ok, vereador, obrigado pela sua participação. O programa Com a Palavra Vereador fica por aqui e nós voltaremos numa próxima oportunidade. Para você, um ótimo final de semana.